Bom, olá a todos. Vamos lá dar continuidade agora, né, nessa obra de Orígenes contra Celso. Lembrando que quem puder já vai dando like aí no vídeo, tá? Que tá com pouco like. E isso vai estar ajudando o canal, tá bom? Vamos ver agora um pouco, né, o que Celso acusa os cristãos, de acordo com Orígenes. Aqui ele diz o seguinte, ó. Mas para não omitir nenhuma espécie de difamação e zombaria, esse bufão, aí que ele já começa a partir pro pessoal, né, xingando o Celso de bufão, que é Celso, em seu discurso contra nós, menciona os Dióscuros, Heracles, Asclépio e Dionísio, homens que se transformaram em deuses, de acordo com a crença grega. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouco essas comparações gregas, né, que Celso acusa os cristãos. Ele faz comparações dizendo que Jesus, a história dele, não é muito diferente desses homens, que segundo o Celso também eram homens, como Asclépio, que era o deus da cura, Dionísio, que era o deus do vinho, etc. Tá bom? Diz ele que não suportamos que sejam considerados como deuses, porque eram homens antes de tudo. Então os cristãos diziam, não, Dionísio não é um deus, porque ele era um homem. Apesar dos múltiplos e generosos serviços prestados à humanidade. Mas afirmamos que Jesus, depois de sua morte, apareceu aos seus sequazes. E reforça a acusação, apareceu em pessoa, dizem ele. Entendei bem, sua sombra. E quando se diz a respeito de Asclépio, que uma grande multidão de homens, gregos e bárbaros, reconhecem tê-lo visto muitas vezes e ainda o vê, não como fantasma, mas curando, fazendo bem e predizendo o futuro. Então o que ele está dizendo aqui? Que os seguidores de Asclépio, eles falavam que viam ele, muitas pessoas viam ele, assim que nem Jesus. Que nem Paulo diz lá que Jesus apareceu para umas 500 pessoas, né, segundo o livro de Atos, se não estou enganado. É a mesma coisa que Asclépio. Depois que Asclépio morre, né, tudo, que ele se torna um deus, uma divindade, ele também aparece para várias pessoas. E mesmo na época de Celso, ainda tinha pessoas que afirmavam que viam ele, e não só viam, mas viam ele fazendo cura, milagres e predizendo o futuro. Então não é muito diferente, né? Basta citar aqui a passagem de Heródoto, que encontramos no 4º livro das Histórias. Eu disse de onde era Aristeias, autor deste poema. Direi que ouvi contar a seu respeito no Pronconesso e em Císico. Dizem que Aristeias não era inferior a nenhum concidadão pela nobreza de sua família. Morreu ao entrar na oficina de um pisoeiro, no Proconesso. O pisoeiro, depois de cerrar as portas do seu ateliê, pôs-se a caminho para avisar os parentes do defunto. Ele morreu. A notícia da morte de Aristeias já se espalhara na cidade, quando um homem que vinha da cidade de Atarqué começou a contestar aos que propagavam o rumor. Ele dizia que encontrou Aristeias ao se dirigir a Císico. Então, para quem não está entendendo aqui, essa Aristeia morreu na oficina desse cara. Ele já foi lá avisar a família, né, do defunto e tal. Já estava até se espalhando a notícia na cidade. E de repente alguém fala que viu ele. Eu encontrei Aristeias ao se dirigir a Císico e conversado com ele. No momento em que ele sustentava vigorosamente o que dizia frente aos seus contraditores, os parentes do falecido foram até a oficina do pisoeiro, com uma padiola, para levar o corpo. Eles abriram a casa e não viram Aristeias, nem morto, nem vivo. 7 anos depois, ele teria aparecido no Proconesso, composto esse poema, que os gregos agora chamam de Arimaspeias, e depois de composto o poema, teria desaparecido pela segunda vez. Então isso aqui é só para mostrar para vocês que essas histórias eram comuns no mundo grego. Uma pessoa que morria, depois aparecia, era vista por outros, pessoas que ressuscitavam. Isso não era uma coisa exclusiva do cristianismo. O cristianismo às vezes pensa que é uma história original, ali real, que eles estão lendo no Novo Testamento, mas eles ignoram que tinham muitas histórias semelhantes de outros personagens, tá bom? Os metapontinos dizem que Aristeias, em pessoa, lhe apareceu na sua terra. Aqui é o mesmo personagem que apareceu na terra dos metapontinos. Lhes ordenou erguer um altar a Apolo e erigir ao lado desse altar uma estátua com o nome de Aristeias do Proconesso. Como Celso lembra em seguida a história do herói Clasômenas e afirma: não se conta por toda parte que a sua alma evadia-se frequentemente do seu corpo, para vaguear de um lado para outro incorpórea? Entretanto, os homens não o consideraram como Deus. Eu replico. Aqui agora já é a resposta de Orígenes, que é idêntica àquela de Justino. É possível que demônios perversos tenham tramado para que estes prodígios fossem escritos, pois não pensam que tenham chegado a se concretizar. Então ele dá uma resposta parecida com Orígenes, ou seja, foram os demônios que influenciaram as pessoas para escrever essas histórias antes de Cristo, para quando Cristo viesse as pessoas não acreditarem nele. É o mesmo argumento de Justino. Mas Celso quer que concordemos com ele que se trata de uma ficção.
Esse versículo aqui eu só coloquei, tá, essa frase aqui, é porque uma vez eu mencionei lá no grupo, né, que Celso falava que a história de Jesus era uma ficção. E uma pessoa falou que não, que Celso nunca falou isso, ele criticava a doutrina de Jesus. Mas na verdade é exatamente isso que Celso faz, tá bom? Depois disso, Celso pensa que nosso culto a este prisioneiro, como diz, condenado à morte, é semelhante à veneração de Zalmoxis na terra dos Getas, de Mopsus na Sicília, de Anfíloco na Acarnânia, de Anfiral em Tebas e de Trofônio em Lebadia. Então você vê, todos esses personagens aqui tinham alguma coisa semelhante, ó. Tanto Zomosques, é uns nomes difíceis de falar, né? Mopso, Anfíloco, Anfiaral e Trofônio. Além dos outros já mencionados, né? Aqueles principais. É por isso que eu falei que quando a gente aquele vídeo lá do Rodrigo Silva que ele mostra uma imagem, podia ser qualquer um desses. A fé em Antino ou em algum dos seus semelhantes no Egito ou na Grécia se deve, se posso dizer, à má sorte. A fé em Jesus, porém, parece que se deve ou à sorte ou à conclusão de um estudo sério. O que ele está dizendo? Ó? É parecida assim a história de Jesus com esses personagens todos. Mas os que creem nesses personagens têm má sorte. Os que creem em Jesus são pessoas de sorte. Basicamente isso. É isso que ele está dizendo aqui. Lembrando, quem puder dar um like aí no vídeo vai estar ajudando, tá? Tem que ter bastante engajamento, porque assim eu posso sempre estar trazendo conteúdo novo para vocês, tá bom? Até porque isso aqui é coisa que vocês não vão aprender em nenhuma igreja, em nenhum cursinho de teologia. Isso aqui é um conteúdo que vocês só vão ver aqui em canais assim que se dedica mesmo a ler e estudar essas coisas, tá bom? Então, para finalizar aqui, ó. Em seguida, afirma que zombamos dos que adoram Zeus, porque em Creta se mostra o seu túmulo. Então tem esse mitinho aqui dos cretenses, que eles tinham o túmulo de Zeus, tá bom? Nós que adoramos um homem que saiu do túmulo, sem saber porque nem como os cretenses agem dessa forma, repara que ele toma aqui a defesa dos cretenses, de Zeus e de seu túmulo, aludindo a razões simbólicas que teriam suscitado, pelo que dizem, o mito de Zeus. Ele nos critica porque concordamos que nosso Jesus foi sepultado, mas afirmamos que ele surgiu do túmulo, coisa que os cretenses ainda não ousaram a contar a respeito de Zeus. Então o que ele está dizendo aqui? Celso está dizendo que Zeus também foi sepultado num túmulo que nem Jesus. A única diferença é que Jesus saiu do túmulo, né, segundo Orígenes, e Zeus não. Isso não fazia parte do mito de Zeus. Tá bom, pessoal? Bom, e para terminar aqui, ó, em seguida Celso relata as palavras absolutamente contrárias aos ensinos de Jesus, mas que são defendidas por um pequeno número de indivíduos que se dizem cristãos. Então é curioso, né, que tinham palavras que eram atribuídas a Jesus. Alguns cristãos defendiam essas palavras, mas também não tem na Bíblia. É basicamente isso daqui, ó. Não especialmente inteligentes como ele crê, e sim dos mais ignorantes. A palavra é essa aqui, ó. Eis a palavra de ordem deles. Para trás quem tem cultura, quem tem sabedoria, quem tem entendimento. Quantas recomendações perversas para nós. Mas se houver algum ignorante, insensato, inculto, uma criança, que se aproxime com coragem. Ao reconhecer que tais pessoas são dignas de seu Deus, ou seja, usando essas palavras aqui, para quem não entendeu essas palavras aqui de Jesus, que Jesus está dizendo é o seguinte, ó, os cultos, as pessoas importantes, tinham que ser afastadas, e as pessoas mais humildes, ignorantes, iletradas, crianças, tinham que se aproximar de Deus. Aí Celso argumenta o seguinte, ó. Ao reconhecer que tais pessoas são dignas de seu Deus, ele mostra claramente que só podem convencer pessoas simplórias, vulgares, estúpidas, escravos, mulheres incultas e crianças. Aí Celso fala, tá vendo? O próprio Jesus só quer pessoas ignorantes, porque é só o que eles podem convencer. Uma pessoa culta não vai se convencer a segui-lo. Basicamente isso. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado. Quem puder, deixa o like aí no vídeo, tá? Que quanto mais engajamento ajuda, tá bom? Aí, periodicamente, eu vou trazendo mais aqui de Celso, tá bom? Pra gente poder analisar mais. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.